Olá, internet. Amigos, inimigos, familiares. Olá a todo mundo. Me pesa o coração ter que vir aqui falar sobre essa que foi a minha série favorita aqui desse canal. E eu acredito também que o de muitos que estão aqui hoje. Hoje eu vim falar desse evento que encerra um ciclo dentro do canal Taciranha. Essa história que marcou tanto o ano de 2011. Você está falando do lançamento do rover explorador Curiosity, que foi mandado até Marte para coletar dados de vida inteligente em Marte através de estudos de geologia, clima e presença de água? Como diabos, logo o Rino sabe disso. Cala a boca aí, rapaziada. Daqui a pouco tem jogo do Bangu. Continua logo aí, Taciranha. Eu tô aqui pra falar sobre a morte do Homem-Aranha. O último arco de Ultimate Homem-Aranha começa com possivelmente uma das notícias mais revoltantes da história dos quadrinhos, que é a de que Norman Osborn ainda está vivo. E pior do que isso, ele segue sob custódia da SHIELD, lá nos níveis inferiores do Triskelion. É mais ou menos o mesmo lugar que ele estava da última vez que ele fugiu, só que aqui, pelo menos, a SHIELD não está interessada em usar o conhecimento dele para alguma coisa útil. O que eles querem é descobrir uma forma de matar ele de vez, e ele vai seguir preso sem nenhum direito, sem nenhum tipo de privilégio até ele ser morto. Ele só tá lá e ponto. Mas a gente sabe que tudo não são flores, não é mesmo? Enfim. Enquanto isso, a gente tem um encontro do Peter com a Mary Jane no que parece ser mais um grande recap do que rolou no arco anterior. A Mary Jane menciona o fato de que o Jameson não só sabe da identidade secreta do Peter, como também devolveu o emprego pro Peter e jurou que não ia publicar essa notícia. Assim como a gente lembra, né, caso você não tenha lido o arco anterior, o Peter e a Mary Jane estão juntos novamente, eles estão aqui no encontro falando sobre como essa não é a primeira vez que eles terminaram, mas eles estão torcendo para que seja a última. E aí, de repente, o telefone do Peter começa a tocar. Ele ignora, achando que é trote ou alguma outra coisa, começam a achar que é o Johnny, e quando ele finalmente atende, é o Capitão América ligando pra ele, do lado de fora do restaurante, esperando ele pro treinamento de herói que ele tem. Porque, mais uma vez, caso você não lembre, o Peter agora tá num programa especial da SHIELD pra treinar pra ele ser um herói melhor do que ele já era, que é basicamente o plot do desenho Ultimate Homem-Aranha, só que feito aqui de uma forma um pouco mais agressiva e pejorativa. Tipo assim, o Homem-Aranha, o cara que salvou geral durante o Ultimatum, não é competente o suficiente pra ser um herói por conta própria. Então ele precisa que um grupo de heróis haja como babá. E aí a gente tem aqui o Capitão América, né, chamando ele no meio do encontro dele, a Mary Jane lembrando mais uma vez, tipo, é verdade, né, a Gwen me contou que você agora tem treinamento e tal, papapá, e beleza, eles se despedem, beijinho, beijinho, coisinha romântica, eu te amo, eu também, estamos de volta no Triskelion. Agora o Norman está sendo entrevistado pelo Leonard Samson, que aqui nesse universo não é aquele doutor gentil amigo do Bruce Banner, ele é só agente genérico do governo número 27, sabe? Ele é só um cara que tá ali para conversar com o Norman e tentar entender qual é o lance do Norman. Tipo assim, se ele é realmente louco, tentar racionalizar com ele, sabe? E ele começa a falar que ele quer alguns privilégios, algumas regalias envolvendo a Carol Danvers, e a Carol fala que ele não vai conseguir nada, jamais. E ela vai viver uma vida muito feliz se ela nunca mais tiver que ouvir a voz dele. E isso acaba enfurecendo Norman
ele começa a falar sobre como eles nunca vão descobrir o que tem dentro dele, e ele acaba se transformando no Tocha Humana. Não, tô zoando. Na verdade, ele vira o Duende Verde mais uma vez, e nisso ele acaba provocando uma rebelião. Ele estoura os níveis inferiores do Triskelion, ele se solta, mata vários soldados, e acaba soltando a velha tropinha. Dr. Octopus, Homem-Areia, Abutre, Kraven e Electro. E juntos, o Sexteto Sinistro escapa do Triskelion, rouba um helicóptero e parte rumo à cidade. Só que aí tem um pequeno detalhe, né? A gente deixa passar um quadrinho aqui, onde a Carol Danvers está falando sobre o Norman, que tem na tela o Justiceiro, num traje de Capitão América, o Nick Fury e um outro cara que mais pra frente eu vou explicar no detalhe, mas é basicamente o primeiro Hulk. Isso, por mais que pareça genérico e completamente jogado, é fundamental pra gente entender por que a morte do Peter foi do jeito que foi. Mas eu vou falar quando for a hora. Enfim, continuando, né? O Norman escapou, e aí o Peter finalmente chega no lugar que o Capitão América queria encontrar ele, que é o cemitério, pra falar pro Peter sobre a vida e a morte, e pra ponderar sobre questões de heroísmo, de bravura, de coragem e de burrice, que é o que ele considera que o Peter é, um cara burro. Porque do jeito que o Peter leva, sem nenhum treinamento, sem nenhuma técnica, ele vai acabar sendo morto. Existe uma forma corajosa e inteligente de fazer as coisas, mas também existe uma forma imatura e tola. E o problema do Capitão América com o Peter é que do jeito que ele é, imaturo e tolo, ele vai acabar sendo morto. E por isso ele quer ressaltar pro Peter que a responsabilidade dele é garantir que as coisas sejam feitas do jeito certo. Só que aí tem um problema, porque o Capitão América Ultimate, ele não tem a menor necessidade de pontuar essas coisas pro Peter. O Capitão América, de forma geral, ele é um personagem traumatizado porque, principalmente, ele se sente um cara deslocado e ele perdeu o aliado dele ali da Segunda Guerra, que é o Bucky. Isso, pelo menos, considerando até 2004, tá? Vou considerar aqui antes da fase do Brubaker pra poder fazer sentido o meu argumento. Então, assim, se o Capitão América do universo principal fala isso pro Peter, que aqui tem 15 anos... eu aceito, faz sentido, ele perdeu o Bucky, ele se sente sozinho, ele viu um adolescente morrer por causa de algo maior do que ele, e isso traumatizou ele a ponto dele não achar que o Peter dê conta do recado. Tudo bem, mas não é o que acontece aqui, porque no universo Ultimate o Bucky tá vivo. Eu falei isso no último vídeo, o Bucky está vivo, o Steve não passou por nenhum evento traumático o suficiente para que seja válido esse argumento dele de que o Peter não tá pronto porque ele é só um garoto, porque ele vai morrer. É estúpido, tanto é que a gente tem um caso parecido com esse, não necessariamente do Steve dar sermão, mas dele lembrar do Bucky no universo principal, Amazing Spider-Man 523, no arco dos Novos Vingadores, quando o Peter entra pra equipe, né, e tal, eles estão lutando contra os Vingadores da Hydra, e aí a Hydra dispara um foguete, e o Peter gruda nesse foguete pra tentar desarmar a bomba que a Hydra armou. Quando o Steve olha pra aquilo, ele instantaneamente lembra do Bucky. E isso que aqui ele era um Peter de 27 anos. Essa situação faria sentido com o que está sendo dito aqui no Ultimate, mas não faz porque esse Steve não tem essa vivência. Resumindo mais uma vez, para caso não tenha ficado claro, eu odeio o Capitão América do universo Ultimate. Ele é um belo de um otário e ele devia ter morrido e não um Homem-Aranha. Mas enfim, continuando. Enquanto ele tá ali no sermãozinho fuleiro dele com o Homem-Aranha, ele recebe uma ligação da Carol Danvers falando de uma situação de emergência. Ela fala sobre a invasão do Triskelion, ela fala sobre o outro problema paralelo envolvendo o Fury, que eu citei mais cedo, e aí ela exige que o Steve vá pro meio dessa briga. Ela precisa dele lá, pra conter o Fury. E enquanto isso, ele deixa o Homem-Aranha pra trás no cemitério, fala que essa é uma luta de gente grande, é uma emergência nível 1 de prioridade, ou seja, ela é extremamente urgente, mas o Homem-Aranha não pode seguir, porque ele ainda não tá pronto. Ele fala, não, vai ter outra chance. Ele trata o Peter basicamente como o guri incrível. Me deu uma derrubada, mas eu aprendi uma lição importante. Não dá pra confiar em ninguém. Só que, obviamente, né, a gente sabe que o nosso menino Peter não baixa a cabeça pra ninguém, ainda mais pra um picolé vagabundo, e aí ele resolve seguir o Capitão América. Enquanto isso, o helicóptero do Sexteto Sinistro caiu no meio da cidade,
Os agentes da SHIELD não sabem o que fazer, já que tá tendo essas duas situações ao mesmo tempo, e o Phil Urich só calhou de estar ali ao mesmo tempo, então ele acaba gravando as cenas dos destroços e tal, e manda matéria pro Jameson, falando sobre a fuga do Norman Osborn, mandando vídeo pra ele e falando que ele tem provas de que o Norman tá vivo, independente do que a SHIELD diga. O sexteto acaba invadindo um apartamento, e no que eles estão procurando ali, com forma de se acomodar, eles acabam vendo que os heróis estão brigando no meio da cidade, e isso acaba abrindo uma brecha para que eles possam se esconder, já que ninguém vai procurar por eles enquanto os heróis estão se matando, sabe? Tanto é que o Norman começa a falar que essa é a obra de Deus, ele quer que nós testemunhemos a queda dos nossos inimigos para que nós não repitamos os nossos erros, ele quer que nós matemos o Peter Parker. É o Norman Osborn, né? É óbvio que ele é louco, tudo pra ele é sinal de que é pra matar um adolescente. Enquanto o Peter tá tentando alcançar o Capitão América, ele vê uma explosão enorme na ponte. Eu não sei qual é a ponte de Nova York exatamente, porque tem várias pontes de Manhattan, né? Eu tô supondo aqui que seja a ponte do Queensboro, porque é a que liga a região do Peter à ilha de Manhattan, tá? E aí ele tá vendo aquela explosão enorme, ele não sabe o que fazer, quando do nada toca o telefone dele e é a Mary Jane ligando. Ele, Mary Jane, olha, eu não posso conversar agora, tá tendo ela... Ah, você não viu as notícias? Ele, olha, eu acho que eu tô um pouco ocupado demais pra isso. O Norman Osborn fugiu, todos eles fugiram. Aí o Peter, não, o Norman tá morto. Não, Peter, eu tô te contando. Ele, o Octopus, o Electro, aquele cara de areia, todos eles fugiram e eles sabem que você é o Peter Parker. Eles vão te matar. Onde quer que você esteja, você tem que ir pra casa salvar a Tia May e a Gwen. Você tem que salvar a sua família. Parte do que torna a morte do Homem-Aranha um arco sensacional, eu não gosto, tá? Eu admito de cara. Eu não gosto muito da ideia de que o Homem-Aranha precise morrer, mas eu entendo o apelo, porque aqui a história é construída para que tenha duas situações praticamente impossíveis de se resolver. Primeiro, os maiores inimigos do Homem-Aranha estão soltos e eles todos sabem quem ele é. E segundo, os maiores heróis da Terra estão lutando entre si. Então fica na mão do Peter pensar o que é a minha prioridade. Ajudar os heróis e conseguir apoio, ou proteger a minha família, que é a minha maior prioridade. Ele larga a confusão da cidade dos heróis para correr até o Queens e tentar salvar a Tia May. Ele chega em casa, ele não tem nem tempo de se trocar, ele ainda tá com a mochilinha dele nas costas, e ele vira pra Tia May e pra Gwen falando, olha, vocês têm que pegar as coisas de vocês e saírem daqui. E a Tia May, peraí, o que você tá falando? Ele, é sério, pega o que vocês precisarem, entrem no carro e saiam da cidade. O que aconteceu? Norman Osborn tá vivo e ele tá vindo atrás da gente. A Tia May, não, mas peraí, eu achei que você tivesse me dito que ele tava morto. Só que a questão é que, né, infelizmente o desgraçado tá vivo. E aí o Peter fala, olha, todos eles sabem. A Gwen, ué, sabem o quê? Todos eles sabem quem eu sou e eles sabem onde eu vivo. Eu preciso que vocês arrumem as coisas de vocês urgente, façam uma mala de emergência e saiam de casa. Eu vou ficar bem, eu vou dar conta disso, eu vou acabar com eles, mas eu preciso que vocês saiam. E aí a Tia May e o Peter se abraçam, eles se despedem, a Gwen fala pra ele dar um sacode no Norman, e aí o Peter parte pro combate. Enquanto isso, acontece um dos plot twists mais inacreditáveis da história do Ultimate Homem-Aranha. Enquanto os vilões estão ali pensando no que eles fazem, tipo assim, pô, os heróis estão se acabando na porrada, qual é a chance disso estar acontecendo? A gente tem que aproveitar, a gente tem que fugir. E aí o Norman fala, não. Todo mundo, ué, como assim não? O que a gente precisa fazer tá aqui em Nova York. E aí o Otto começa um discurso falando sobre como ele aprecia tudo que o Norman fez por ele, como ele também é muito grato pelo Norman ter tirado ele da cadeia, mas ele tá fora. O Norman quer vingança, ele quer acabar com todos aqueles que ferraram ele. Mas o Otto, a cabeça dele já tá em outro lugar. Ele quer voltar a trabalhar, ele quer voltar a construir. Ele é um cientista, sabe? Ele não é um criminoso de carreira, ou algum tipo de bioterrorista, ou coisa do tipo. Ele é um cientista, ele gosta de pesquisar, ele gosta de desenvolver, ele gosta de criar. Ele vê as coisas de uma outra forma daquele ponto em diante. E sim, claro, ele fez coisas terríveis, principalmente a saga do clone, né? Todo mundo sabe que é a melhor versão da saga do clone existente é a do Ultimate. Mas enfim,
Ele fala que ele quer largar o país, ele quer trabalhar com a Roxxon ou com a Latveria ou com qualquer um que aceite trabalhar com ele. E aí ele fala pro Norman, pensa no longo prazo, Norman. São as nossas vidas. É isso. Você conseguiu uma segunda chance pra todos nós, eu sou muito grato, mas eu não vou matar mais ninguém. E eu tenho certeza que ir atrás do Peter Parker também não é a coisa certa. E você... sabe, você também não devia. No fim do dia, se nós olharmos bem pra isso, Peter Parker é a nossa maior conquista. Nós criamos um Homem-Aranha. Nós fizemos isso. Nós devíamos ter um orgulho insano por essa criação em si. E aí, tudo vai pro caralho. O Norman fica absurdamente revoltado com isso. Ele arremessa o Otto do prédio, se transforma instantaneamente no Duende Verde. Durante a queda, o Norman usa aqueles novos poderes dele, que são basicamente um magneto de baixo orçamento, para reconstruir o conjunto de tentáculos dele. E os dois partem pra porrada no meio da rua. Enquanto isso, o resto do sexteto fica só assistindo a briga dos dois, tá ligado? Porque eles não sabem o que fazer, eles têm medo do Norman também, então eles só ficam ali parados assistindo. E aí o Norman vai pra cima do Otto, eles começam a se bater, e o Otto começa a falar: ah, você acha que só porque eu não quero mais matar significa que eu não lembro como se mata? Eles começam a brigar violentamente no meio da cidade, o Norman joga bolas de fogo, o Otto arremessa veículos e tal, e aí o Norman começa a falar: nós criamos o Homem-Aranha? E você achando que eu estava fora de mim? Depois de tudo que eu fiz pra você, você quer dar pra trás agora? Depois de tudo que eu fiz pra você? E aí o Norman começa a sequência mais violenta e inacreditavelmente brutal que eu já vi na HQ do Ultimate Homem-Aranha. Ele arranca os tentáculos do Otto e vai destruindo peça por peça, até não restar nada. E numa explosão de ódio ele acaba matando o Otto Octavius. E essa pra mim é uma despedida muito significativa, porque o Octopus é o meu vilão favorito do Homem-Aranha, sabe? Apesar de o Otto do Ultimate também não ter tanta participação na lore, e também não ter tido o mesmo crescimento ou a mesma curva de aprendizado do Otto do 616, pelo menos ali pra época, né, antes do grande reset de 2008, pacto com o diabo, o Otto, ele ainda assim conseguiu adquirir uma grande admiração pelo Peter, tanto é que o que levou ele à morte foi justamente falar: vamos deixar esse moleque viver a vida dele, a gente já atrapalhou demais e já feriu ele demais. Então, assim, ver que esse crescimento do Otto foi o que custou a vida dele me traz um sentimento meio melancólico e conflituoso. Porque ao mesmo tempo eu fico feliz por ele ter crescido tanto e triste porque eu queria ver mais do Otto bonzinho, entre aspas, sabe? Mas, de novo, a gente tá num arco chamado Morte do Homem-Aranha. É óbvio que não vai ter um final feliz, né? O Peter tá saindo do Queens, isso tudo rolou no tempo que ele foi em casa, tá? O Peter tá saindo do Queens, tentando chegar até os vilões antes que eles venham pra casa dele, e aí a Mary Jane liga pra ele e fala: olha, eu encontrei o Osborn, ele tava no meio da cidade e ele já acabou de matar o Dr. Octopus na TV. E o Peter: não, peraí, como assim? Eu tô vendo aqui no único canal que não tá passando a luta dos Supremos. E aí o Peter: tá, beleza, em que parte? Ele corre pro meio da cidade, e quando ele chega lá, ele não consegue nem acreditar no que ele vê, sabe? É uma cena grotesca e brutal. Se o Norman fez isso com o Otto, que era um antigo aliado dele, imagina o que ele não vai fazer com a família do Peter. E aí as pessoas na rua falam: ele veio ali de cima, ele veio ali daquele lugar, eu acho que ele ainda tá lá. O Peter vai lá, procura, vê o apartamento com um monte de estilhaços, pedaços flamejantes e tal, mas ele não encontra ninguém. Tudo que ele encontra é a TV ligada ainda falando sobre a desgraça dos heróis lutando e... eu tava certo, é a ponte do Queensboro mesmo. Ele fica na dúvida do que fazer, mas ele ainda tem que ir atrás desses vilões, né? Porque assim, bem ou mal, os heróis sabem se virar. A prioridade dele é proteger a família. Só que enquanto ele tá voltando pra casa, passando pela ponte Queensboro, ele vê algo que ele não deveria, e ele acaba tomando uma das decisões mais arriscadas da carreira dele. Enquanto ele vê o Justiceiro se posicionando lentamente com a sniper, pronto pra matar o Capitão América, ele decide interferir e acaba tomando um tiro. Era disso que eu tava falando. Se ele tivesse usado concreto... Quem manda? Fala que voar é coisa de otário agora, bundão.
Para entender bem o que rolou na morte do Homem-Aranha, a gente precisa de um contexto adicional com um título extra publicado na linha Ultimate, que são os Novos Vingadores. Naquela época após o Ultimatum, onde o Nick Fury foi destituído da direção da S.H.I.E.L.D. e o controle foi passado quase que integralmente para Carol Danvers, o Nick acaba ganhando uma equipe de elite, uma espécie de Black Ops. Beleza, meu amigo. Mas o que a gente tem a ver com isso? A gente só tava aqui pra rir do presunto. É verdade, desde que esse babaca entortou o meu aro. Como é o papai, amigo? Qual foi, rapaziada? Isso aqui é um velório, mano. Enfim, como eu estava dizendo, os Vingadores do Nick Fury, é assim que a equipe dele chama, eram o Máquina de Combate, o Gavião Arqueiro, Blade e o Justiceiro. Eles foram recrutados todos dentro desse arco do Vingadores vs Novos Supremos, e basicamente esse arco é só uma grande encheção de linguiça, pra ser bem honesto, porque ela não agrega em absolutamente nada no arco da morte do Homem-Aranha, tirando um único trecho dentro da história que acaba afetando diretamente a vida do Peter, que é a edição 3 e 4, mas basicamente para um pequeno contexto adicional, né? Só para desencargo de consciência. A equipe dos Vingadores do Nick Fury estava rastreando o Tyrone Cash, que é o cara que é considerado o primeiro Hulk. Ele é o cara que ensinou o Bruce Banner como trabalhar com energia gama e tal, e ele virou uma versão muito estável do Hulk. Tanto é que ele consegue controlar a transformação, ele não fica maluco, e, enfim. Os Vingadores lutam contra ele, e quando ele é derrotado, o Blade usa os poderes hipnóticos vampiro dele para fazer o Tyrone confessar para quem que ele trabalhava. E ele fala que ele trabalhava para Carol Danvers. Enquanto isso, os Novos Supremos, né, a equipe de elite da Carol Danvers, que conta com Thor, Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra e Homem-Formiga, ou melhor, Gigante, estavam investigando o roubo de tecnologia do governo e tal, por uma galera secreta. Quando eles finalmente conseguem encontrar esse cara que estava transportando essa tecnologia para pequenas insurreições ao redor do mundo, o cara que estava conduzindo o trem revela que ele estava trabalhando pro Nick Fury. E aí qual é a bronca? Enquanto tá lá o Norman se rebelando, né, fugindo do Triskelion e tal, o Nick Fury aparece. Ele aparece bem dentro do Triskelion para falar com a Carol. E aí a Carol, já sabendo que o Nick Fury é traidor, começa a atirar nele. Enquanto o Máquina de Combate se revela, porque o Nick Fury também sabe que a Carol é uma traidora. E aí eles começam a lutar entre si. Aparece o Homem de Ferro, que tava ruim da cabeça, mas milagrosamente se recuperou a tempo pro arco. E ele começa a lutar com o Rhodes, né? Então, basicamente, os heróis começam a sair na porrada, aparece o Blade contra a Carol Danvers, o Nick Fury começa a atirar pra tudo quanto é lado, eles fogem, eles sequestram a Carol Danvers, basicamente, o Gavião Arqueiro já tá do lado de fora com um carro pronto pra fugir, e aí os heróis começam a sair correndo pela cidade. O Nick Fury corre pra ponte, o Justiceiro tá ali preparado para atirar no Gigante, quando o Capitão América chega, pronto para atacar o Nick Fury, falando sobre como o Fury é traidor, como ele viu as provas, como o Fury tá nessa faz anos e anos, e ele é um traidor da pátria, é um cara imundo, nojento, que mentiu pra ele na cara dura, etc. O Justiceiro indo pro ponto dele pra atirar no Capitão América, não era nem pra matar, na verdade ele só queria imobilizar o Capitão América. Quando ele atira, o Homem-Aranha aparece, toma o tiro pelo Steve, e aí o Justiceiro começa a se culpar muito, porque ele atirou numa criança. E aí a história fica engraçada, porque na edição principal do Ultimate Homem-Aranha, a gente só tem as consequências do que rolou nessa ponte. Então se você não leu paralelamente na época, você perdeu muita coisa. Mais resumidamente, né, porque aqui nós trabalhamos com fatos e dados e informações. Aliás, se você não é inscrito do canal, já se inscreve logo, né, pra fortalecer meu trabalho. Bora bater 10 mil inscritos nesse vídeo. O Peter tá lá, baleado, todo arrebentado, depois de salvar o Capitão América. O Capitão América fala, pô, pelo menos foi um tiro limpo, a bala entrou e saiu, tem uma marca de entrada e saída, então isso aqui é só estancar e te remendar que vai ficar tudo certo. Ele pega o kit de primeiros socorros, o Fury começa a brigar com o Justiceiro, e ele falando, olha, na verdade eu tava mirando no teu joelho, tá? Pera, o garoto vai ficar bem? Olha, eu tenho experiência de combate com feridas de bala, e acabam atirando no Fury e imobilizando ele. Basicamente toda a equipe de elite da S.H.I.E.L.D. chega bem a tempo, enquanto tá lá o Peter todo arrebentado, sangrando no chão, e o Justiceiro
se entregando, falando que ele merece morrer, que ele merece ser punido porque ele atirou numa criança, enquanto o Fury fala, cala a boca, Frank, para de ser maluco. E aí o Capitão América começa a conversar com o Peter, olha, eu disse pra você não se meter nisso. E o Peter, cara, pelo amor de Deus, eu não tô me sentindo bem agora, não precisa ficar me dando um sermão também. Eu tô ouvindo as sirenes e o tiroteio lá no fundo, por que vocês estão perdendo tempo comigo quando tem gente que precisa de mais ajuda? Aí ele, a SHIELD tá com a situação sob controle, filho. E aliás, o Thor tá a caminho também. Vai ficar tudo certo. Só segura isso daqui, aperta isso aqui no seu estômago que nós vamos te levar para um hospital o quanto antes. Ah, cara, eu vacilei aqui, não foi? Você deve achar que eu sou um idiota. Como é que eu posso ter sido tão burro? E o Capitão América fala pra ele, que é justamente aquele grande painel, né, que todo mundo gosta de postar, mas ninguém lembra que o Capitão América foi um belo de um filho da puta com o Peter aqui. Mas ele falando, você tomou um tiro sem nem hesitar. Quando você crescer vai ser o melhor de todos nós. Só que, enquanto tá ali o Capitão América preparando pra levar o Peter pro hospital, o máquina de combate aterriza na ponte e destrói tudo. E aí, basicamente, uma galera é jogada no mar, o Peter fica no que sobrou da ponte, o Capitão América é levado pelo máquina de combate, e o Peter tá lá, tipo, cara, isso aqui é um pesadelo, pelo amor de Deus, que acabe logo. O Thor chega pra bater no máquina de combate também e tal. Os heróis continuam brigando freneticamente. A Carol Danvers é atropelada. Cara, é a história mais random bullshit go existente, sabe? E pra piorar, a história só tem um corte seco pro dia seguinte, depois desse incidente da ponte. E aí tá lá os heróis, acompanhando o Tony Stark que ainda tá de ressaca, pensando no que pode ter rolado, por que o Nick Fury fez tudo isso, até que eles começam a chegar na ideia de que talvez eles tenham sido colocados uns contra os outros. O que é verdade. Na real, o que rolou foi que o irmão do Tony Stark armou toda essa situação. Sim, no Ultimate o Tony tem um irmão, e ele provocou todo esse cenário dos heróis acabarem lutando entre si. E como eu disse anteriormente, absolutamente nada disso é relevante para a morte do Homem-Aranha. Tudo o que importa é, esse conflito dos heróis levou ao caos da ponte que acabou fazendo com que o Peter tomasse um tiro. Depois disso, nada mais importa desse título, não preciso terminar de ler, é sério, não vale a pena. Mas tá, se vocês quiserem só um pequeno contexto do que rola em Ultimate Avengers vs Novos Vingadores, o Nick Fury consegue uma forma de se tornar o Hulk. E aí vira basicamente o Gavião Arqueiro, o Nick Fury, o Justiceiro e o Máquina de Combate todos bombados, sentando a porrada no Gregory Stark. Os Supremos e os Vingadores se juntam, eles vão até a Coreia do Norte enfiar a porrada num monte de heróis alterados, entre eles tem a porra de um Homem-Aranha coreano. E aí no final a Carol Danvers é demitida porque o Homem-Aranha morreu e o Fury recupera o lugar dele como o top cop do mundo. E é isso. É isso, é literalmente isso. Nada disso agrega porcaria nenhuma pra morte do Homem-Aranha. Então vamos continuar com a nossa história. O Peter tá ali na ponte, todo arrebentado, tentando ainda seguir, né, continuar vivo, basicamente, falando sobre como ele tá revoltado com os poderes de aranha dele. Tipo assim, bora lá, a aranha geneticamente alterada que me picou. Você foi lá e me mordeu, me transformou no Homem-Aranha. Você arruinou a minha vida. É por sua causa que eu tô com esse ferimento de bala. O mínimo que você podia fazer é me dar força suficiente pra me levantar daqui e me arrastar até um hospital. E aí o Peter começa a considerar até mesmo que é isso, acabou. Não tem mais Homem-Aranha daqui pra frente. Ou ele vai sair daqui com a identidade exposta, ou ele vai morrer. Então, assim, ele não tem muitas chances. É isso, a vida dele acabou. Depois desse dia, chega de Homem-Aranha. Vamos assumir que os heróis não me abandonaram aqui porque a luta deles é mais importante. Vamos assumir que o Capitão América vai retribuir a minha atitude insana e extremamente corajosa de salvar a vida dele me deixando aqui morrer. Ele finalmente consegue se levantar. Ele decide, é isso, acabou. Amanhã as pessoas todas vão saber quem eu sou, porque eu preciso revelar minha identidade pra ir no hospital. Ou então, quem eu era, né, pro caso de eu morrer, porque eu tenho certeza que eu não vou poder ser o Homem-Aranha daqui pra frente. É engraçado, eu não posso ser o Homem-Aranha e o Peter Parker, eu não posso fazer isso daqui depois que a minha identidade for revelada. Ele começa a falar muito pra dentro de si, porque ele tá louco já, tá ligado? Ele tá delirante por causa do tiro que ele tomou. Ele começa a falar mais do que o normal consigo mesmo,
E aí ele, beleza, eu tô remendado, hora de ir pro hospital. Ele vê os vilões passando por cima da cabeça dele e indo pro Queens. E aí ele decide, não, tenho que fazer mais alguma coisa. Porque enquanto ele tava lá na ponte sendo destruído, os vilões foram até o Consertador pegar novos equipamentos. O Consertador até tenta argumentar com o Abutre, tipo assim, porra, cara, é sério que tu vai fazer isso comigo? Essa sacanagem? Pô, tu nem me pagou da última vez, a SHIELD veio aqui e eu tive que dançar igual um macaquinho pra eles pra tentar não me ferrar. E agora tu tá falando sobre esse negócio de transação? E aí o Norman faz o que ele tá mandando. E ele, não, cara, calma aí, pô, não precisa fazer isso também, ó, tá, beleza, eu tenho equipamento de sobra aqui pra vocês, pode pegar o que vocês quiserem, aquele traje de abutre também não cabe em ninguém, e eu obviamente não vou ganhar meu dinheiro de volta, a não ser que você volte a agir, então vai lá, pega o que vocês precisarem. E aí a equipe tá toda pronta. Voltando pro Queens, o Bob e o Johnny estão voltando pra casa falando sobre como eles não aguentam essa vida normal do Peter Parker, sabe? Eles estão chateados, principalmente o Bob, né? Ele, pô, cara, você é o Tocha Humana, eu sou um Homem de Gelo, a gente devia ter uma vida espetacular, a gente devia sacudir o universo. E ao invés disso, a gente tá aqui indo pra escola, fingindo que somos primos do Peter, se escondendo na casa dele. Pô, a gente precisava de uma coisa mais movimentada do que só uma adolescência normal. E aí eles estão entrando em casa e tal. E eles só vêm um recado no telefone falando, tipo assim... saiam da casa imediatamente e liguem assim que estiverem num lugar seguro. Por que vocês estão com o telefone desligado? E eles, pô, que negócio estranho, recado bizarro, né? Pô, que quer dizer vai pra um lugar seguro? E eles ficam lá pensando quando de repente toca a campainha, né? Quando eles vão pra porta da frente, tá lá o Sexteto Sinistro esperando por eles. Eles começam a discutir sobre quem que são aqueles dois adolescentes que eles estão vendo. E aí o Norman, não é ele. Pera, a gente tá no lugar certo? E aí o Bob e o Johnny começam, peraí, o que é isso? Tá, posso ajudar? O Norman fala, a gente veio pegar o Peter. Ele, pera, eu sei quem você é o Norman Osborn. Ele, eu tenho uma ideia melhor. E basicamente o Johnny e o Duende Verde começam a lutar no meio da rua. E aí é uma explosão feroz, os outros tentam ir pra cima, o Johnny começa a arrebentar o Duende Verde, o Homem de Gelo também vai atrás, só que aí o Homem-Areia se mete. Cara, a luta é uma confusão, mas a intenção dela é muito boa, porque apesar do Bob e o Johnny terem treinamento, eles não têm experiência contra esses vilões em específico. Então, tipo, o Homem de Gelo tenta ajudar, mas o Electro é meio que um contra natural pra ele. E rapidamente os dois são derrubados, sabe? E aí quando eles estão preparando pra invadir a casa, aparece só um vulto no fim da rua. O Abutre parte pra cima dele, falando sobre como ele teve a vida destruída pelo Homem-Aranha, e o Homem-Aranha só arremessa o Abutre pra longe. E o Peter ali, já sem máscara, suando e ferido, pergunta quem é o próximo. O Norman, o Bob e o Johnny estão desmaiados. Só tem o Peter de pé contra Kraven, Electro e Homem-Areia, porque o Abutre também foi arremessado pra longe. E o Peter tá tentando blefar, falando, beleza, é assim que vai acontecer. A SHIELD e os outros heróis já estão vindo pra cá. Eu trouxe todos eles, o Thor, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Gigante, o cara roxo das flechas e aquele cara que pisca. Só pra vocês saberem, é melhor vocês se renderem. Eu vou garantir que eles saibam que vocês se renderam. E aí o Electro percebe. Não, ele tá blefando. O Peter, como assim? Ele tá ferido. E o Kraven, tem razão, olha só pra ele tá acabado. É verdade, o Homem-Areia completo. E aí os três vão pra cima do Peter com tudo que eles têm. O Peter, obviamente, né, como eu disse, a luta do Homem-Areia com o Homem de Gelo e com o Tocha Humana foi mais pra deixar claro uma coisa. Eles podem ter treinamento, eles podem saber usar os poderes, mas eles não têm a experiência que o Peter tem. Porque a primeira coisa que o Peter pensa é quebrar um hidrante e fazer o Electro eletrocutar o Homem-Areia e o Kraven. Então, num ataque só, ele nocauteia os três, praticamente. Tanto é que o Homem-Areia vira uma meleca, o Kraven fica inconsciente, e o Electro, quando ele vai se recarregar, o Peter já pega e desce a porrada nele. E ele, beleza, isso era tudo que eu tinha. Enquanto toda a vizinhança se reúne pra ver a luta na rua, começa a gravar o rosto do Peter, e ele, gente, pelo amor de Deus, alguém liga pra polícia.
tem uma emergência e eu não tô... Eu fui atingido, eu não tô me sentindo muito bem. Enquanto a vizinhança tá tentando ajudar, o Homem-Areia se recompõe e tenta atacar o Peter o mais violentamente que ele consegue. E o Peter ali, cego por causa da areia, né, tossindo, quase asfixiado, fica desesperado, porque o sentido da aranha dele tá disparando. Quando ele percebe, o Abutre voltou e ataca ele novamente. Ainda meio desnorteado, tentando proteger as pessoas ali que estão ali perto, ele acaba sendo atingido por uma das granadas do Abutre. E, tipo, cara, a história daqui pra frente começa a ficar bastante frenética, porque a gente tem a Tia May pensando sobre como ela abandonou o filho dela, pô, ela não queria nada disso pra ele, bem, eu não sei o que fazer, e a Gwen, tá tudo certo, ele vai ficar bem, ele sempre fica bem, até que o telefone dela toca. Quando ela recebe a ligação, é a vizinha falando, olha, é o seu sobrinho. Ué, o que tem o Peter? Olha, eu não sei como é que eu te digo. Eu acho que ele é um Homem-Aranha. E ela, ué, peraí, o que tá acontecendo? Me fala exatamente o que tá acontecendo. Ah, tem esses homens, ai meu Deus, May, eu não sei como dizer isso, eu acho que eles estão matando ele. A Tia May volta imediatamente pra casa. E tá ali o Peter, todo arrebentado, lutando contra o Homem-Areia, contra o Abutre, tentando ainda se orientar no meio da luta, porque ele já, depois de ter sido baleado, ele tá completamente perdido e desorientado, né? E ele, tá, beleza, cadê? Onde diabos tá a polícia e os X-Men? Pelo amor de Deus, alguém, os jovens... E aí vem a vizinha tentar ajudar o Peter. Ah, você é o sobrinho da May, não é? Vem comigo se você quiser viver. Quando de repente vem um Homem-Areia gigante pra cima do Peter, o Electro acaba atingindo ele sem querer. E aí a falta de coordenação dos três é o que impediu o Peter de morrer ali naquele momento. E eles começam a brigar entre si. E aí o Peter, Electro, eu sempre quis dizer isso pra você. Você sempre foi o meu maior adversário e é uma honra lutar com você. Ah não, pera, não, esse daí não é você não. Eu nem penso em você, pra ser bem honesto. Quando ele vai atacar o Peter mais uma vez, ele acaba tomando um tiro. E depois mais 2. O Electro basicamente é morto no local. E ele acaba eletrocutando de novo o Homem-Areia e o Abutre. A Tia May atirou no Electro. Olha que coisa inacreditável, cara. A reta final da morte do Homem-Aranha, ela é muito surpreendente, porque assim, você vê que, apesar de tudo, a família do Peter não é indefesa, sabe? Quer dizer, a Tia May baleou um cara. Ela matou um maluco. E a Tia May fica preocupada e o Peter, não, tá tudo bem, vem cá. Ela, o que foi que eu fiz? O Peter, tá tudo bem, deixa comigo. E eles começam a se abraçar. A Gwen começa a ficar preocupada pelo Johnny, pelo Bob. E ela, não, tá tudo certo, eles estão vivos. E a Tia May, Peter, o que aconteceu? Ele, olha, eu sei que provavelmente eu vou ficar de castigo por causa disso, mas eu fui baleado. E a Tia May, pelo amor de Deus, alguém chama uma ambulância. E a vizinha completa, nós já chamamos, nós chamamos todo mundo. Enquanto o Peter tá ali falando pra Tia May, tipo, olha, me desculpa, May, eu sei que essa não é a vida que você queria, eu sei que, né, não era o que você esperava. E ela, você é um menino maluco. A história podia ter acabado aqui. Podia, sabe? Quer dizer, o Peter derrotou os vilões, tá todo mundo nocauteado, mas vivo. O Electro foi derrotado, o Homem-Areia também, o Abutre também. E aí tá ali o Peter e a Tia May abraçadinhos, bonitinhos e tal. Só que aí o Duende vem. A Mary Jane tá desesperada, tentando falar com o Peter. Ela não consegue falar porque o Peter tá no meio da luta, né? E ela só olha pela janela e vê uma explosão de energia muito grande. Ela tenta correr pra ir até lá, a ajudar o Peter, só que a mãe dela impede, porque, pô, amanhã tem aula, ela não sabe que o Peter é um Homem-Aranha, ela não sabe o que tá acontecendo. E ela falando, olha, você vai ver seu namorado amanhã, na escola. E a Mary Jane, não, mas ela, olha, amanhã é outro dia. E o Peter tá ali lutando pela vida dele, correndo, segurando a Tia May, segurando a Gwen, e pensando sobre como o Norman Osborn é um doente do caralho, e como ele precisa tirar a Tia May, tirar a Gwen dali o quanto antes. Ele corre até o outro bairro, ele vira pra Gwen e fala, olha, não importa o que a Tia May diga, não importa o que ela faça, corre pra longe daqui o mais rápido que você puder com ela. Não importa se você tiver que bater na cabeça dela com um martelo e carregar ela no seu ombro. Tira minha tia daqui. E a Tia May, enquanto o Peter tá ali convencendo a Gwen, ela olha pro casaco dela coberto de sangue. O Peter tá sangrando. E aí o Peter vai pra cima do Norman mais uma vez e tenta distrair o Norman pra que a tia dele possa sair e ficar segura.
O problema da luta dele anterior é que ela aumentou os ferimentos que ele já tinha. Se ele já estava sangrando por causa do buraco da bala, agora ele está sangrando rios de sangue por conta do tanto dos ferimentos que ele tomou. Foi explosão, foi asfixia, foi eletrocução, foi mais disparos. Então assim, ele tá arrebentado, cara. E ele já tem noção de que ele não dá conta disso sozinho. E aí o Peter volta pra tentar acordar o Johnny e o Bob porque ele precisa de ajuda. Ele não vai dar conta sozinho. Ele tá ali acordando o Johnny desesperado. E ele falando, cara, pelo amor de Deus, eu tô um pouco na merda aqui, sabe? Eu preciso da sua ajuda. E o Johnny, eu me lembro, dá licença. Ele vai pra cima do Norman com tudo que ele tem. E ele tenta incinerar o Norman. Só que o problema é que de uma forma muito bizarra e inacreditável, e na verdade é mais mau caratismo do Bendis do que qualquer outra coisa, o Norman consegue absorver as chamas do Tocha Humana. E isso, cara, isso é absolutamente inacreditável, porque, tipo assim, o Norman roubou o poder do Johnny, tá ligado? Ele desmaiou o Johnny, e agora ele tá com mais fogo do que ele já tinha antes, então ele tá bem mais poderoso. E ele começa a disparar rajadas massivas de fogo. O fogo dele tá tão forte que tá roxo, tá ligado? E aí ele vai gritando pelo Peter Parker, tentando acertar o Peter, tentando matar ele. O Peter pega uma caixa de correio pra arrebentar a cabeça dele. E falando, tipo assim, qual que é o plano, Osborn? Eu tô ansioso pra descobrir, é sério? Você vai me matar? E aí? O seu filho não vai voltar magicamente. O seu título de capitão da indústria não vai voltar magicamente a ser o que era. E o seu cabelo não vai entrar na moda. Ah, o Norman mas aí você vai estar morto. O Peter tem isso, né? Quando o Norman tá prestes a dar golpe fatal, chega a Mary Jane com a porra de um caminhão e atropela o Norman. E aí, tipo, ela bate com tanta força que estoura o airbag do caminhão, o caminhão capota, o Peter corre desesperado pra salvar ela. E aí ela, pera, eu acertei ele, o Peter, você é louca, você roubou essa van? Ela, tava lá parada, você roubou uma van? De nada. Eles se beijam uma última vez, ele joga ela pra longe, faz uma rede de teia pra salvar ela. E aí o Norman vem. Esse é o dia do acerto de contas, Parker. Eu tô entregando a mensagem de Deus. Deus quer que isso aconteça. O Peter levanta o caminhão, que possivelmente é até então o maior feito de força dele dentro do Ultimate, e ele quebra o caminhão na cabeça do Norman, mandando ele calar a boca. E o Norman, eu vou destruir a sua família como você destruiu a minha. Eu vou matar todos que você conhece. E o Peter, dá pra fazer isso em silêncio? Só que esse último arremesso acaba destruindo o caminhão. E a explosão arremessa o Peter vários metros longe até que ele volta pra frente da casa dele. O Johnny levanta e vai até ele. E ele só consegue ver a mão do Norman no meio dos escombros. E ele fala, eu acho que você acertou ele. Ele, que bom, porque é tudo que eu tinha. A Mary Jane vem, meu Deus, Peter, nós temos que levar ele para o hospital. O Johnny até sugere levar ele voando. E ela, não, você tá louco, você não pode mexer ele. Pelo amor de Deus, alguém liga para o 911. Alguém, tem um médico por aqui. E a Tia May vem voltando, porque parece que ela tá sentindo que chegou a hora do sobrinho dela. E a Gwen, nós não podemos ficar aqui, Tia May. Ele disse pra gente... Ela vê o sobrinho dela jogado no chão, enquanto a Mary Jane chama por ajuda. E ela se desespera. A Gwen liga... pedindo pela emergência, mas eles já disseram que já estão a caminho. E a Mary Jane começa a chorar, falando sobre como ele tá ferido. E a Tia May, o que você fez? O que você fez, menino? O que foi que você fez? E o Peter, tá tudo bem. Eu consegui. Ela, não, aguenta mais um pouco, a ambulância já tá... A ele, não, Tia May, você não tá vendo? Tá tudo bem. Eu consegui, eu não pude salvar ele. O tio Ben, eu não pude salvar ele. Mas eu te salvei. Eu consegui. E a Tia May, desesperada, porque ela acabou de perder a última pessoa que ela ainda tinha na família dela, não sabe o que fazer, começa a se desesperar e chorar, pedindo, por favor, que ele também não leve ele também. E a Mary Jane com o Peter nos braços, enquanto a família do Peter se lamenta pela perda. E a última visão que a gente tem, surpreendentemente, não é essa do Peter morrendo, e sim do cadáver do Norman Osborn no meio dos escombros, sorrindo uma última vez.
esse final, ele consegue ser devastador. Não só pelo fato de que a última coisa que a gente vê não é só o Peter morto, mas sim o Norman Osborn sorrindo. Como também porque ele dá a sensação de que o heroísmo não compensa e de que no fim você tentar fazer coisas boas vai acabar te matando, sabe? E como se não bastasse, a Marvel ainda foi lá e publicou uma minissérie em 6 edições cobrindo basicamente o velório do Homem-Aranha. Esse título, Ultimate Fallout, ele tem basicamente a cobertura de todos os ângulos da morte do Homem-Aranha, sabe? A gente tem a participação da família do Peter de luto, tem o impacto da morte do Homem-Aranha pro Capitão América, pro Thor, pra Vampira, pros X-Men de forma geral, pro Mercúrio, pra Valerie Cooper, que eu nem sei quem é. Então, assim, eles aproveitaram a morte do Homem-Aranha para estabelecer o futuro imediato do universo Ultimate. A gente vê a Gwen Stacy sofrendo no dia seguinte, acreditando que ela é amaldiçoada. O Jameson tentando consolidar a matéria e falar sobre como ele sabia que o Peter era o Homem-Aranha, mas ele não sabe como fazer isso sem parecer que ele tá se gabando ou sabe Deus o que se passa na mente dele. O Tocha Humana sofrendo porque ele literalmente perdeu um irmão. A Kitty Pryde também não sabendo o que fazer com a dor que ela tá sentindo, então ela só começa a arrebentar vários criminosos. Por algum cacete de motivo tem uma página dedicada ao Flash Thompson sendo um idiota, falando sobre como... Ah, peraí, é só eu que não sabia que o Peter era o Homem-Aranha? Tipo assim, idiota, sim, é por isso que não tem ninguém na sala, seu filho da puta, de merda. Eu te odeio, Flash Thompson Ultimate, morra! E também tem uma das partes que mais me incomoda, não porque é ruim, me incomoda porque é triste, que é a Mary Jane obcecada em tentar provar que o Nick Fury é o verdadeiro culpado pela morte do Peter. Isso me deixa muito bolado, cara, porque assim, ela é a que mais sofreu com a morte dele, depois da Tia May, sabe? A Tia May tá ali, ai, meu menino se foi, e a Mary Jane, não, eu vou provar, o Nick Fury matou ele, o Nick Fury acabou com ele. Ela vai até a ponte com Queensboro, ela começa a gravar os agentes, tirando os entulhos e tal, ela fica ali fuçando a região, os caras tentam prender ela, levam ela pro Fury, e ela fala na cara do Fury que tá ali pra provar que ele matou o Peter. Ele pode não ter puxado o gatilho, mas ela tem as provas pra que todo mundo saiba que ele matou o Homem-Aranha. E aí ela vai ali sofrendo e chorando, o Fury deixa ela ir embora. E por fim a gente chega no velório de fato, né? O Tony Stark fez todos os trâmites legais ali pra que o Peter tenha um enterro decente. Ele fala, não se preocupe, eu paguei por tudo, eu cobri tudo o que precisava. E a Tia May, não, mas pera, eu não quero nada grandioso não, eu quero só uma cerimôniazinha. E aí o Tony fala, olha, eu acho que você não tem muito o que dizer a respeito disso. O Peter foi velado na Catedral de St. Patrick, que é tipo a maior catedral de Nova York. E tem 1 trilhão de pessoas esperando por eles ali, e rezando, e em luto pela morte dele. E a Tia May, não, meu Deus, não é isso que eu quero. E o Tony falando, olha, isso não foi planejado, essa reunião, as pessoas só apareceram ali. E eu acho que, sinceramente, você devia deixar isso acontecer. Porque não é só você que tá de luto, a cidade também tá, sabe? Quer dizer, porra, a cidade perdeu o maior herói dela. Dá pra dizer que é só uma cerimôniazinha particular pra família? Seria quase egoísta da parte da Tia May fazer isso, sabe? Não querendo julgar uma mulher de luto, obviamente, mas seria quase egoísta da parte dela fazer isso. Então, o Tony, olha, isso aqui é mais do que só sobre as pessoas que conheciam ele. Vai ter que ser, isso daí vai ter que ficar pra depois. Não, mas é claro, é sua decisão e não a minha. E a Tia May, não, tudo certo. Quando ela sai do carro, ela vê todas aquelas pessoas reunidas. E aí uma garotinha para ela e pergunta, peraí, você é a mãe do Homem-Aranha? E a Tia May, não, querida, eu sou a tia dele. Mas você fazia café pra ele que nem a mãe dele? E aí a mãe, filha, que isso? E a Tia May, não, tudo bem, querida, sim, eu fazia. Ela, quando eu era pequena, o Homem-Aranha me salvou de um incêndio, por isso eu não morri. Você precisa de um abraço? E aí, você percebe, né, que o Homem-Aranha, ele não era só esse grande herói por causa das coisas absurdas que ele podia fazer, mas por causa das pequenas coisas. Para alguns, o Homem-Aranha era tipo uma segunda chance na vida. Para outros, o Homem-Aranha era só um moleque
como o belíssimo mau caráter que aparece na frente da Tia May logo depois dela entrar na igreja, que é o Capitão América falando: meu nome é Capitão Steve Rogers, eu conhecia o Peter. Ela, sim, você é o Capitão América. Eu queria dizer que é minha culpa. É minha culpa do seu menino estar morto. Como se isso fosse ajudar, como se isso fosse de alguma forma aliviar a dor da Tia May, sabe? Eu odeio o Capitão América Ultimate, cara. Sinceramente, esse é o cara mais mau caráter que existe. Ele devia estar morto. É a Tia May. Pera aí, o que isso significa? O que isso significa? O cara resolve tirar um tempo da vida dele no meio da porra de um velório pra falar: então, sabe o cara que tá sendo velado? A culpa é minha. E aí, Tia May, é o Capitão América. Ela eu sei quem é, Gwen. Como que a morte do meu sobrinho é culpa sua? Ele, eu só queria dizer que sinto muito o que você fez. No dia que ele morreu, eu disse a ele que ele não estava pronto. Eu disse a ele que ele era só um garoto e que ele não tinha ainda merecido o direito de usar um uniforme. E o tiro, a bala que acabaria matando ele, era pra mim. Ele pulou pra levar o tiro por mim. E aí a Tia May fala: depois que você diminuiu ele, apesar de ele ter se provado um herói mais e mais de uma vez, depois que você disse a ele que ele não valia a pena, ele salvou a sua vida, é isso que você tá me dizendo? Sim, senhora. Ele idolatrava vocês. Você sabe disso, não é? Ele pensava em vocês como os cavaleiros da Távola Redonda. Ele botou aquele traje pra tentar ser como você. Ele queria ter um lugar na mesa junto de vocês. E vocês vieram pra vida dele. Você prometeu que ia treinar ele. E o que você fez? Você não fez nada. Vocês não fizeram nada. Ele tava bem antes de você. Antes de conhecer vocês. Ele tava bem. E aí ela dá um tapão na cara do Capitão América. E no meio ali do sofrimento dela, ela acaba saindo desnorteada. Vai pra fora da igreja. Acaba desmaiando. E ela acaba encontrando o J. Jonah Jameson. E ele fala: olha, o seu sobrinho trabalhava pra mim. Nós nos conhecemos antes, lembra? Posso te ajudar a se sentar? Você quer voltar lá pra dentro ou tem alguma outra coisa que eu posso, algum outro lugar pro qual eu posso levar você? E ela: eu não sei o que fazer. E aí ele fala pra eles voltarem lá pra dentro. E assim encerra uma das partes do arco. Agora, antes de encerrar o vídeo, eu chamei alguns amigos aqui para participar, porque eu queria que eles dessem algumas palavras finais. Em primeiro lugar, eu chamo o Homem-Aranha. Olá a todos que estão presentes aqui. É muito bom ver vários rostos conhecidos hoje para poder prestigiar a vida do Peter Parker. Gostaria de ler em João 11, versículo 25. Droga, não veio essa no meu encadenado da Salvate. Morra. Bem, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sei que muitos podem estar confusos. Por que eu escolhi esta palavra para poder falar no funeral? Mas eu gostaria de falar que a vida de Peter Parker não acabou. Claro que, felizmente, ele nos deixou, de certa forma. Porém, eu quero que a gente lembre que este rapaz, com os dons que foi dado, com os dons que foi dado, ele resolveu ajudar o próximo. Pense, apesar de Peter Parker ter perdido a sua vida, durante a sua trajetória, ele salvou várias pessoas que estão aqui. Então, graças ao Peter Parker, o Homem-Aranha, muitas famílias puderam se reencontrar, poder se reunir. E isso é algo que nunca vai poder ser tirado. O seu legado ainda vive. Obrigado.
Cara, esse título, ele tem muitos eventos sobre todos os personagens do Ultimate, sabe? A Marvel realmente aproveitou para fazer uma baita de uma panfletagem aqui da morte do Homem-Aranha, mas bora lá, o que importa de fato, né? O Thor, no velório do Peter, ele pensa sobre heroísmo, sobre Asgard, sobre os planos superiores que Odin criou e tal, e sobre como ele acredita que os heróis estão em Valhalla, e que aquele é um lugar onde as lendas nunca morrem. A Vampira vê a morte do Homem-Aranha como um alerta de que, assim como eles estão ali vendo um garoto sendo velado, apesar dele ter feito tudo que ele podia, mais cedo ou mais tarde vai acabar chegando a hora dos mutantes também. A Mary Jane tá ali vendo a morte do Homem-Aranha sendo coberta pela CNN, afinal ela não tá envolvida diretamente, né? Ela não é família necessariamente, então ela tá de casa acompanhando o evento, enquanto ela escreve a matéria dela falando sobre como o mundo matou o Homem-Aranha, e sobre como a morte dele não é culpa dele mesmo, e sim dos heróis e da comunidade super-heróica que não tava ali pra ele quando ele mais precisou. A gente também tem o ponto de vista da Kitty Pryde e do Tony Stark. O do Tony Stark é o menos interessante de todos, porque é basicamente preparando o terreno para a próxima leva dos Supremos. Ele conhece uma seita secreta que oferece dinheiro para ele, aparece lá a Valentina Allegra de La Fontaine, mais uns outros cabas que estão interessados na grana dele. A Kitty Pryde é a que mais sofre, porque não só ela amava o Peter, como também ela já estava se sentindo meio rejeitada pelo mundo antes dele morrer, então ver como as pessoas são falsas depois do Peter ter morrido, falando tipo assim, porque ele era um grande herói, ele realmente era um cara bem diferente, hein? Como se ninguém tratasse ele igual merda quando ele tava vivo. E isso acaba revoltando ela. Ela acaba encontrando o Bob e o Johnny, e juntos eles decidem que eles precisam de um lugar pra eles. Chega de heroísmo, chega de salvar as pessoas, eles vão se isolar e eles vão viver no cantinho deles. Porque o Bob nem o Johnny podem voltar pra casa da Tia May, né? Afinal, os X-Men ainda estão sendo caçados pelo governo, então se o Bob volta pra lá pode dar merda pra Tia May. Enquanto isso, né, falando de mutantes, a Jean Grey já conseguiu se resolver com o Fury, conseguir pelo menos uma coberturinha com o governo. Ela tá trabalhando pra controlar o Hulk, e por isso o Nick Fury garantiu proteção pra ela. O Reed Richards, que tinha sido derrotado depois da trilogia Infinita... Não, Infinita não, qual é o nome do arco? É porque tem Ultimate Doom, Ultimate Mystery e Ultimate Enemy. É uma trilogia focada num cara, num novo vilão supremo, que no final a gente descobre ser o Reed Richards. Ele tá vagando no espaço e acaba encontrando um jeito de voltar pra casa, usando todo o conhecimento dele, e ele promete que ele tem que evoluir e tem que resolver tudo. Resolver tudo, no caso, sendo um aceno ali pro primeiro arco da fase do Jonathan Hickman no Quarteto Fantástico, né? Que é o Reed Richards tentando resolver todos os problemas da realidade. E aí o Reed acaba se tornando o criador e fundando a Cidade do Amanhã, onde todo mundo tem o desafio de evoluir, né? E nem todo mundo vai sobreviver. Enfim, esse título ele é um grande preparatório pro que vem por aí no universo Ultimate. E aí, por fim, a gente tem a edição mais maneira de todas, que é a edição 4, onde tem a apresentação do lendário, né? A gente tem a apresentação do Canguru, sentando a porrada num cara que tá devendo dinheiro pra ele, quando de repente chega o Homem-Aranha. E aí, o Homem-Aranha vai pra cima do Canguru, senta a porrada nele, apanha, todo mundo vê o novo Homem-Aranha andando pelas ruas com uma roupinha comprada numa loja. Ele luta contra o Canguru, desvia, ele não tem treinamento nenhum, então ele toma um belo de um apavoro, até que o último golpe que ele dá faz o Canguru desmaiar e um carro cair em cima dele. E aí as pessoas ficam assistindo ele, tipo assim, cara, olha, essa roupa aí é realmente de muito mau gosto. Peraí, como é que o Homem-Aranha tá vivo? Ele sobe até um prédio arfando sem nenhum fôlego, porque ele obviamente não é preparado pra isso, e a gente vê que é um outro moleque, nada a ver, não o Peter Parker. É um garoto negro que a gente não conhece. Miles Morales. Falando sobre como o traje talvez seja de mau gosto. Olá a todos. Puxa vida, a gente costuma ficar meio sem palavras em momentos assim, né? Bem, a gente nunca imagina que esse dia vai chegar, mesmo sabendo que algum dia ele chegue.
Bom, eu poderia ficar aqui falando horas e horas e horas e horas sobre como o referido mudou a minha vida, a minha adolescência, como fez parte da minha juventude, mas eu acho que qualquer texto ou discurso que eu bolasse não seria à altura do seu legado, então eu peguei aqui algumas frases que o próprio referido soltou durante a vida e eu vou ler elas, porque eu acho que é uma única forma de talvez chegar perto do seu legado em vida. Então, eu vou começar aqui. Você é tão, mas tão gordo que quando você se corta se barbeando, sai marshmallow. Você é tão, mas tão gordo que quando foram tirar a foto do seu anuário escolar precisaram tirar de um helicóptero. Você é tão, mas tão gordo que quando você sobe na balança, ela fala: ei, uma pessoa por vez. Pão, leite, açúcar, manteiga, feijão, Fanta... foi mal, essa aqui é a minha lista do mercado, eu anotei tudo junto. Então é isso. Bom velório aí. Desculpa qualquer coisa aí, eu tô meio nervoso. Foi mal aí. A tia May tá sofrendo ainda a perda do Peter, a casa dela virou basicamente um inferno, porque eles estão rodeados pela polícia, pela SHIELD e uma porrada de repórteres querendo o máximo que eles puderem de informação. Enquanto isso, ela e a Gwen pensam no que fazem. A Gwen mudou o corte de cabelo, porque ela não sabe o que fazer, né, e tal. Elas estão completamente perdidas. E aí a tia May finalmente acaba aceitando uma proposta do Tony Stark. E elas vão embora de Nova York. Talvez pra França. A Kitty Pryde, o Bob e o Johnny encontraram os túneis dos Morlocks e agora vão morar no esgoto. E o Capitão América, depois de tomar um tapão na cara e tudo o que aconteceu, ele acaba se aposentando. E enquanto isso, o Nick Fury vai pra um tipo de retiro sabático. E a última cena do quadrinho é a Mary Jane em casa, montando a matéria, né, lembrando dos bons momentos que ela teve com o Peter e tal, quando finalmente aparece o Nick Fury na casa dela, falando que a Gwen e a Tia May estão se mudando pra França, e falando sobre como ele quer conversar com a Mary Jane. Ela, tá, beleza, mas como é que você entrou no meu quarto? Ele, calma aí, eu amava ele. Eu conheci ele quando ele era só um bebê. Os pais dele estavam trabalhando num projeto pra gente. Isso daqui é um retcon safado, tá? Porque isso daqui tá considerando o Ultimate Origins, que obviamente não é canônico por causa do arco inteiro do Venom. Mas tudo bem, dá pra considerar que os pais do Peter não morreram no Ultimate Origins. Então eu vou tomar isso como em consideração só pra fazer o arco funcionar, beleza? E aí a Mary Jane pergunta: você conheceu os pais dele? Sim. Quando os pais dele morreram, eu pensei se tinha alguma forma de fazer certo por ele. E foi aí que eu fiquei tão empolgado que, quando ele teve um acidente e ganhou os poderes, que aí eu poderia fazer alguma coisa, sabe? Eu tava meio que aliciando ele. Eu tava tão certo de que quando ele crescesse ele seria igual ao pai dele, que eu queria que ele fosse assim e até além. Esse garoto, esse pequeno gênio, eu devia ter sido melhor pra ele. Eu devia ter desacelerado o mundo pra que um garoto como aquele pudesse crescer e se tornar o homem que ele devia ser. E a Mary Jane, eu não sabia que você conheceu os pais dele. Tá, beleza, eu não vou publicar a matéria que eu escrevi. Eu não sabia disso. E o Fury, eu entendo que você tá procurando por alguma coisa pra culpar por conta de tudo isso. A questão é, você me culpa? E eu tô aqui pra te dizer que você tá absolutamente certa. E assim acaba o Ultimate Fallout. É meio decepcionante, sabe? Porque, no fim, é um grande fracasso, não só porque o Peter perdeu, mas porque todas as pessoas ao redor dele falharam com ele. E é isso que torna a morte do Homem-Aranha um arco tão memorável. Porque você vê que esse garoto tá desde sempre tentando se enturmar, tentando ser um herói digno de todas aquelas pessoas que ele admira, e no fim essas pessoas que ele tanto admirava, que ele colocava num pedestal, foram justamente as pessoas que falharam com ele quando ele mais precisou. E mesmo assim, apesar de tudo, ele ainda conseguiu dar conta do recado e salvar quem mais importava pra ele. E é por isso que o Homem-Aranha é esse grande herói do universo Ultimate. E é por isso que a morte do Homem-Aranha é um arco tão bom, apesar de tudo.
A morte do Homem-Aranha trouxe mudanças extremamente importantes dentro do universo Ultimate. Quer dizer, os Supremos acabaram, um novo Homem-Aranha surgiu, os X-Men estão mais determinados do que antes a sobreviver, e até mesmo o Reed Richards, que tinha sido declarado inimigo público número 1, acaba se tornando o criador. Então, apesar de triste, a morte do Homem-Aranha deixa uma semente muito importante pro futuro, sabe? Quer dizer, a morte dele de certa forma traz uma esperança de que o universo vai florescer ao redor dele, ao redor das pessoas que ele ama. E com isso, talvez ele consiga trazer alguma paz e algum senso de completude maior para as pessoas ao redor dele. Eu só queria dizer que eu adorei, de verdade, nesses últimos 5 anos, trazer aqui pra vocês as histórias do Homem-Aranha Ultimate. Eu fui lendo elas, eu sei que eu demorei, mas foi prazeroso estar aqui todo dia, aprendendo, lendo as histórias, pensando em formas de trazer esses vídeos pra vocês. E eu peguei um gosto tão grande por isso, que... Pra ser bem honesto, eu não sei bem como é que eu termino isso, mas eu gostaria de dizer que, se dependesse de mim, eu poderia passar o resto da minha vida fazendo vídeo sobre isso. Eu sinto que eu posso falar disso daqui pra sempre. Ai meu Deus, tá assinado! Muito bem, quem foi o desgraçado que roubou essa chance de nós? Eu não sei, mas ele é um herói. Eu vou indo nessa, o jogo do Bangu já vai começar. Ei, Edu, olha pra mim. Eu estava sentadinho ali do lado da parede. Quem diria? Ele tomou no aro. Entenderam? Aro? Cala a boca, Aro! Eu achei que eu seria o maior vilão dele. Que decepção. Agora teria que enfrentar o ADV. Nem vem, imbecil! Independentemente de nossas diferenças, esse ainda é um caso que precisa ser investigado. Nosso inimigo merece respeito, portanto, vamos todos para a birosca sem nome. Eu pago.